Tem dias em que o problema não é o que o outro faz, diz ou deixa de dizer. É como a gente reage. E tem horas em que essa reação dói mais do que a situação em si. Pois é, são esse tipo de comentário que eu escuto. Essa semana eu escutei mais um assim, ó. Paty, eu não dou conta do meu emocional. Choro por tudo. Me magoo fácil, falo sem pensar. E o pior, eu até tento fazer diferente. Ouço as suas pílulas, me motivo, mas quando vejo... caio de novo. Eu me frustro, me culpo e me sinto fraca. Às vezes, nem sei quem eu sou de verdade. Bateu aí? Gente, tem uma frase que eu falo muito. Bateu, doeu, pega que é teu. Esse aqui é um retrato de muitos de nós. Se não é o seu retrato contínuo, é um retrato momentâneo. Porque retrato é isso, né? É aquilo que você tira naquele momento. Quem nunca teve um piti? Quem nunca perdeu a pose? Começou um choro compulsivo por alguma coisa que alguém disse. No meio de uma discussão, você até estava certa, mas quando você viu, você perdeu a razão, a voz embargou. Quando você viu, você saiu dessa situação chorando. Então alguém fez alguma coisa com você, você carregou essa mágoa com você, a pessoa já está vivendo a vida e seguiu adiante. Quem nunca? Todas nós vivemos isso, gente. Controle emocional não existe, mas a maturidade emocional sim. Quando a gente consegue de fato fazer um manejo da nossa emoção sem que ela perdure em nós, porque ela vai vir, né? A questão da emoção não tem como a gente fugir. Emoção é algo instintivo, ela vai surgir, mas como você maneja essa questão da emoção é o que faz diferença. Esse aí foi um resumo do que várias pessoas várias vezes vêm e trazem. E é por isso que eu escolhi esse tema para nossa cesta de atitude de hoje. Inteligência emocional. Eu sei que muitas das vezes a gente pensa que precisa de controle. Mas o que eu quero dizer para você é que o que nós precisamos é de maturidade emocional. Mas antes a gente precisa falar um pouquinho sobre esse conceito de inteligência emocional. Geralmente, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente logo traz à mente um autor que se chama Daniel Goleman. Segundo esse especialista, a inteligência emocional é o que determina o nosso sucesso nas relações, nas tomadas de decisão e no autocuidado. E inteligência emocional passa por tudo isso. Por quê? Quando você consegue manejar suas emoções, o que é manejo, gente? Manejo é você escolher intencionalmente o que você vai fazer com aquela emoção que você está sentindo. Quando você consegue manejar as suas emoções, você consegue tomar decisões mais assertivas, porque você não toma, assim, imbuída daquela emoção do momento. Você consegue se priorizar em detrimento do que o outro fala, do que o outro pensa, do julgamento do outro, da opinião do outro. E você também melhora as suas relações, porque sim, a gente já falou sobre isso, nós precisamos de pessoas. Todo projeto que nós temos, ele vai passar por pessoas. E se entender de inteligência emocional é algo importante para você e você em alguns momentos se percebe com essa dificuldade, quero hoje trazer algumas dicas, alguns caminhos, alguns conhecimentos que vão ser importantes para você. Primeiro, eu quero que você entenda a inteligência emocional como uma mesa de 4 pés. A inteligência emocional, ela também tem 4 pilares. Ela vai se manter em equilíbrio se ela tiver com esses 4 pés bem equipados. Primeiro pé, Primeiro pilar, vou chamar de pilar que vai ficar melhor. Primeiro pilar da inteligência emocional é a autoconsciência. A autoconsciência é a gente realmente perceber o que a gente sente. Dar nome para as emoções. Gente, não tem mistério. Inteligência emocional passa por a gente saber nomear o que sente. Não dá para ficar assim, não sei, tô com um negócio esquisito, aperta o peito e fica assim remexendo. Não sei dizer bem o que eu tô sentindo, uma angústia. Não, a gente tem que nomear. E emoção passa pelas 5, que são as emoções base. Alegria, medo, raiva, nojo ou tristeza. Gente, é um desses que a gente está sentindo. Isso pode depois se transformar em sentimento. Por que eu falo assim? Porque sentimento é coisa duradoura. Emoção é instantânea. Você vai sentir a emoção exatamente naquele momento, mas se isso continuar te acompanhando, é porque a emoção já tomou conta de você e virou sentimento. Aí por isso que ela vai se desdobrar em outros nomes, como por exemplo, culpa, desespero, otimismo, orgulho, ansiedade,
ódio, isso tudo é desdobramento da emoção base. Então, o primeiro passo é realmente a gente tomar consciência do que a gente está sentindo. E essa consciência, ela precisa passar pela nomeação desse sentimento. A gente precisa saber o que a gente está sentindo enquanto sentimento e dar nome a essa emoção. Isso é autoconsciência. O segundo pilar é a autogestão. Beleza, agora você já sabe o que você está sentindo. Como você vai reagir com relação a isso? Você vai reagir isso com equilíbrio ou por impulso? Se você consegue escolher como você vai reagir com relação a isso, demonstra que você tá com esse pilar ok, que é o pilar da autogestão. O terceiro pilar é a consciência social. A consciência social é quando a gente consegue entender o outro. Eu entendo o outro, eu não concordo, presta atenção, eu não concordo com o outro, mas eu entendo. Fulano tá estressado. Já entendi. Fulano ficou magoado. Hoje não é um bom dia para conversar com fulano. Olha só, não dá para conversar assim com ela, porque ela fica magoada toda vez que eu falo isso. Isso é consciência social ou habilidade social. Você consegue ter empatia no sentido de entender o outro. Isso é o terceiro pilar. E o quarto pilar é a habilidade nos relacionamentos. A habilidade nos relacionamentos é quando a gente consegue lidar com conflito, porque vamos combinar, juntou mais de uma pessoa, rola BO. Então, assim, a gente consegue lidar com conflito e se comunicar com clareza. Às vezes, a situação tá tão fora de controle que duas pessoas estão falando a mesma coisa, com a mesma intenção, só que tá tão sequestrada emocionalmente que não consegue uma ouvir a outra, não consegue entender o que a outra pessoa está dizendo. Esses são os 4 pilares da inteligência emocional. E é importante você perceber, faz aí agora, pega seu caderninho de atitude, anota sobre isso e começa a se perceber dentro desses 4 pilares para que você realmente identifique onde é que a sua mesa de inteligência emocional tá capenga. Por quê? Os 4 precisam estar em equilíbrio. Você precisa ter consciência do que você está sentindo, você precisa gerenciar a emoção e escolher como vai lidar, entendendo o outro e gerenciando bem os conflitos. Esse é o primeiro passo quando o assunto é inteligência emocional. Agora, isso vai melhorando. É treino. Porque eu sei que você deve ter pensado assim, Paty, nossa, quando eu vejo já foi. Mas eu tô aqui para te dizer que isso é treino. Se é treino, você precisa praticar. Praticar até adquirir essa maturidade emocional. Só que essa maturidade, ela não chega com a idade. E eu li uma frase do Paulo Vieira que diz assim: a maturidade emocional chega com consciência. E consciência é quando você entende que a cura não vem do outro, ela vem de você. Porque sim, quando a gente está em desequilíbrio emocional, algo dentro de nós não vai bem. Porque nós realmente não estamos lidando bem com algo que dói. Por isso eu comecei hoje falando com você. Bateu, doeu, pega que é seu. É forte, né? Eu sei que é. Mas aqui a gente sabe que a autorresponsabilidade é um dos pilares da atitude. Se você sente que você tem vivido essa dor, sabe essa dor com relação à questão emocional? Reagir demais, sentir demais, se perder de si. Eu quero lembrar para você que isso não define quem você é. Você pode aprender a lidar com essas emoções, você pode crescer, você pode mudar a forma como você sente, reage, se posiciona. É isso mesmo, você pode mudar. Uma outra frase que eu digo muito que é o seguinte: as pessoas não vão mudar o jeito delas serem. A gente tem que parar com essa ilusão, gente. As pessoas são como são. A menos que a pessoa queira mudar, ela não vai mudar porque você fica dodói com alguma situação. Correto, não vai acontecer isso. As pessoas não vão mudar o jeito de ser. Eu é que preciso aprender a fazer isso parar de doer. E por isso eu trouxe para você 3 dicas práticas, que você, mais do que escrever no seu caderninho de atitude, você vai começar a praticar imediatamente. Primeira coisa, respira antes de responder. Para de querer ter resposta para tudo. Para de querer ter opinião para tudo. Porque quando a emoção nossa tá intensa, a gente perde a nossa causa. Então, quando nós estamos emocionalmente mexidos, e aí por isso a autoconsciência é tão importante, a gente precisa ter pausa.
Respira, toma uma água, porque um cérebro hidratado e oxigenado vai te ajudar a mudar o rumo da sua resposta, vai te trazer clareza. Então, o primeiro ponto, para de responder de imediato. Respira antes de trazer qualquer resposta. Segundo ponto, que é importante, é você começar a perceber quais são os gatilhos que te tiram do eixo. É gatilho. Tem sempre um comportamento de alguém que dispara em você uma emoção diferente. Quer ver uma? Eu, por exemplo, quando alguém atropela a minha agenda, que eu criei dentro da manhã, estabeleci qual é o meu roteiro do dia, alguém de repente aparece do nada e muda toda a minha agenda, isso me estressa. Então, eu já sei que previsibilidade é algo muito importante para mim. Quando isso atrapalha, mexe comigo. Só que vamos concordar que tem coisa que realmente atropela. Então, de repente, eu tô aqui com a minha agenda toda organizada e surge uma situação diferente na minha família, que eu preciso parar tudo e seguir. Eu já sei que isso mexe comigo emocionalmente. Então, eu respiro, volto pro meu eixo para que eu possa realmente lidar com isso com mais clareza. Então, você precisa mapear quais são os gatilhos que te tiram do eixo. Às vezes a pessoa falar mais alto com você, te deixa estressada. Às vezes a pessoa ignorar, né? O silêncio também incomoda. Às vezes você tá discutindo, você tá no meio de uma discussão, a pessoa cala, não fala mais nada. Ah, mas isso dá uma raiva. Então você sabe que isso também é um gatilho para você. Então busque quais são os seus gatilhos, escreva esses gatilhos, tome posse, observe esses gatilhos, porque eles geram em você uma reação que foge da reação que você quer ter com maturidade emocional. E por fim, a terceira dica é o seguinte: anota na sua agenda. Inteligência emocional também é aprender a se colocar como prioridade. Anota você na sua agenda. Você tem que fazer parte da sua agenda. Coloque-se como prioridade. Por quê? A gente só dá para o outro que em nós transborda. A gente só dá para o outro que em nós transborda. Se a gente der para o outro o que a gente tem, a gente fica sem. Então, priorize-se. Máscara de oxigênio. Primeiro você. Você tem que estar bem com você. Você precisa cuidar do seu tempo. Você precisa ter me time, que é você no centro do seu tempo. Precisa se organizar para isso. Se na sua agenda não tem você, algo vai muito mal na sua vida e você precisa rever isso. E eu tenho um convite para você. Se você estiver disposta ou disposto a seguir o próximo passo comigo, a partir do dia 6, nós vamos dar início à nossa jornada de autodescoberta. Nessa jornada de autodescoberta, eu vou aplicar vários testes. Nós vamos ter oportunidade a cada quarta-feira em um encontro online de entender como a gente funciona. Nós vamos nos entender com relação ao nosso perfil de personalidade. Nós já fizemos sobre temperamento, linguagem de amor, nosso perfil emocional. Vamos dar uma passeada com relação ao nosso perfil de carreira e a partir disso você vai entender como você está funcionando hoje. Vai ser um caminho leve, profundo, mas também transformador para você entender como você funciona e a partir disso reencontrar sua força interior. Eu tenho certeza que assim você vai fazer escolhas com mais clareza, com mais coragem e principalmente com mais intencionalidade na construção da vida que você quer. Se você sente que precisa de ajuda para sair dessa dor, que é realmente com relação à forma que você funciona emocionalmente e se reconectar com a sua força, essa jornada é realmente para você. Clica no link, em algum lugar aqui vai ter o link e aí a gente conversa para que você faça logo a sua inscrição, porque já começa na próxima quarta-feira. E se esse conteúdo falou forte com você de alguma forma, eu preciso saber disso. Deixa aqui nos comentários, manda uma mensagem para mim no privado, porque eu quero saber o quanto que esse conteúdo fez sentido para você. Compartilha com alguém, passa o link do nosso grupo da comunidade, passa também o link do nosso grupo do Spotify, lá no grupo do YouTube. E lembra, não é fraqueza sentir. Fraqueza é ignorar o que você sente. Força é acolher, aprender e seguir. Um beijo grande para vocês e eu vejo vocês na nossa próxima sexta de atitude.